O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, porque como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Então, estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da palavra se resume em 3 frases. O Senhor escolhe, o Senhor chama a uma missão e o Senhor envia. E já adianto a cada um de nós aqui, todos nós temos uma missão nesse mundo. Todos têm uma missão a cumprir e só você pode cumprir da forma que você foi chamado. Só você pode cumprir da forma que Deus pensou, que Deus te elegeu, que Deus te escolheu, da forma que você foi chamado, conforme o pensamento de Deus. Só você pode. Eu nunca vou conseguir realizar a missão que só você poderia realizar, da forma como você realizaria. Eu e Padre Fabiano aqui somos padres da Igreja Católica Apostólica Romana, no mesmo carisma Canção Nova, mas eu nunca vou conseguir realizar a missão que Deus tem para ele da forma como ele realizaria plenamente. E assim sucessivamente. Só ele pode realizar da forma que Deus pensou. Só eu posso realizar a missão que Deus pensou para mim da forma que eu poderia realizar com a graça dele. Deus nos fez únicos. O chamado é pessoal. Deus nos olha como únicos. Imaginemos, meus irmãos, se Judas tivesse dado uma segunda chance para si mesmo. Se Judas não tivesse cometido suicídio. Imagina Judas lá no cenáculo, recebendo a força do Espírito Santo, junto com os outros apóstolos, com Maria. Com certeza nós teríamos os atos de Judas ali nos Atos dos Apóstolos, assim como tem de Pedro, de João, de Tiago e dos outros. Seria diferente se ele tivesse realizado tudo aquilo que Deus tinha para ele. Imagina se aquele jovem rico que correu aos pés de Jesus dizendo: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Observa os mandamentos, ele já observava desde a mocidade. Só que imagina se ele tivesse tido a coragem de largar todos os seus bens e seguir Jesus. Tudo seria diferente. Acho que o Senhor teria dado uma missão tão grande para aquele jovem, que já vivia bem. Só faltou uma coisa, né? Meus irmãos e minhas irmãs, imagine você que nos acompanha agora pelo Sistema Canção Nova. Imagina se você toma posse de tudo aquilo que Deus tem para você, da escolha, do chamado, da missão que Deus tem para realizar, que só você pode realizar da forma que Deus pensou.
Imagina se você tomar posse, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, na vida dos teus e de todos aqueles que serão alcançados pelo teu sim. Como Santa Catarina de Sena falou um dia: se fordes aquilo que deveis ser, ateareis fogo ao mundo inteiro. Se nós fôssemos aquilo que devíamos ser, por criação, por escolha de Deus, como fomos criados, pensados por Deus, nós incendiaríamos o mundo com o fogo do amor de Deus, com o fogo do Espírito Santo de Deus, com a graça que vem do alto. Se cada um de nós tomássemos posse, disséssemos sim, Senhor, como Nossa Senhora: eis aqui a escrava, o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo como tu pensaste. Meu irmão e minha irmã, se você entender que você é único nesse mundo, que nunca existiu ninguém igual a você, que não existe agora ninguém igual a você nesse mundo, e nunca existirá ninguém igual a você. Deus te fez único, única. Se você tomar posse disso, Deus vai fazer maravilhas por meio do teu sim. Não demore em reconhecer esse valor tão grande que Deus tem por você. A tua vida é uma dádiva divina. E mais ainda, existe um Deus que te elegeu, que te chamou e que espera uma resposta tua. Ele está esperando uma resposta. Qual a tua resposta? Veja, na primeira leitura, fala da eleição. Deus escolhe um povo e estabelece um relacionamento especial com ele, tornando o povo de Israel um aliado a Deus. Fez uma aliança de amor. Israel tinha acabado de sair do Egito, de ser libertado do Egito. Deus faz com ele no Monte Sinai ali uma aliança. Foi escolha de Deus, foi propósito de Deus. Deus quis fazer uma aliança com o povo. É sempre Deus que toma a iniciativa. Ele nos amou primeiro. Ele sempre vai tomar a iniciativa diante do ser humano. Ele se inclinou, como diz a primeira leitura, Deus se inclinou como um águia para carregar o seu povo sobre suas asas para a liberdade. Deus, como uma águia, levou todo o seu povo, tirou da escravidão e o levou a fazer uma aliança com seus laços de amor, com cordas de amor. Esse povo privilegiado, que Deus queria fazer um povo santificado, um povo que é sua pertença. E Deus só pede uma coisa, como diz na primeira leitura: Ele elege e pede apenas duas coisas: que ouça a sua voz e que guarde a sua aliança. Que escute a sua voz, porque nós só obedeceremos ao Senhor se escutarmos a voz de Deus. Escutar a sua voz, que fala de diversas formas. Deus fala de diversos meios, acontecimentos, pelos sentimentos, por pessoas. Deus fala do jeito que Ele quer. Escuta a voz de Deus e guardar essa aliança que Ele fez desde sempre. E que Ele sempre renova essa aliança de amor. Meus irmãos, todos os domingos, quando nós celebramos a Santa Eucaristia, é a renovação dessa aliança que Deus fez com a humanidade. Toda vez que nós celebramos a Eucaristia, mas principalmente o domingo, nós renovamos essa aliança de amor que Deus fez e faz e fará sempre conosco, porque Deus é fiel e não pode deixar de ser fiel. Portanto, é muito mais do que vestir uma roupa bonita e ir para a igreja. Ou às vezes ir porque foi forçado. Graças a Deus, alguns lugares nós já estamos conseguindo, que o povo, com todos os cuidados, já começa a participar da Santa Eucaristia nos templos sagrados, nas igrejas, catedrais. Em breve voltaremos a encher as nossas igrejas. Mas, meus irmãos, é muito mais do que sentar num banco de uma igreja, de uma capela, de uma catedral. A Santa Eucaristia é essa renovação da aliança de amor que Deus fez com a humanidade. É escutar a sua voz na liturgia da palavra, escutar a voz do Senhor que fala na primeira leitura, no Salmo, segunda leitura, no Evangelho, e depois renovar a aliança de amor na Santa Eucaristia, no mistério eucarístico. Meus irmãos e minhas irmãs, a consequência
vai ser gerada pela nossa escolha, se o sim ou se o não. Deus espera a tua resposta e Ele espera que seja um sim. A segunda leitura nos revela qual é a razão dessa eleição. Deus elege e agora na segunda leitura, Deus mostra a razão dessa escolha. E a razão de Deus ter escolhido foi simplesmente o amor gratuito de Deus. Ele quis escolher. Quando éramos ainda pecadores, como diz na leitura, mediante a morte de Cristo na cruz. Essa escolha não foi por mérito nosso, não é motivo de orgulho essa escolha, mas é motivo de muita responsabilidade nossa. É motivo de gratidão. Nós precisamos ser gratos diante de Deus, porque Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, quando não merecíamos nada, sem mérito algum. O único mérito que tínhamos era a perdição, porque o pecado gera morte. Mas quando éramos ainda pecadores, Deus nos escolheu, nos salvou e derramou toda a graça. Por isso é motivo de responsabilidade. Por isso nos impulsiona a dizer sim, Senhor. Eis-me aqui. De graça nós recebemos o amor de Deus, portanto de graça devemos dar esse amor. De graça nós recebemos o perdão de Deus, então de graça nós devemos retribuir a Deus esse perdão, perdoando o próximo, amando o próximo. Com isso Jesus nos impulsiona à missão. No Evangelho Jesus escolhe os 12 e os manda em missão. Se Ele escolhe, se Ele chama alguns, como Ele chamou os 12, não é que os 12 eram privilegiados diante dos outros, mas é porque Deus, Ele espera a nossa parte nessa missão da salvação. Ele escolheu aqueles 12 para juntos ser colaboradores dessa missão salvífica, para que os 12 pudessem, junto com Ele, ir atrás daquelas ovelhas cansadas, abatidas, sem pastor, que estavam ali perdidas, que precisavam de pastor. E Jesus, Ele poderia fazer sozinho, mas Ele quer contar conosco. Por isso Ele elege, por isso Ele chama, por isso Ele nos envia. E Ele chamou os 12. Todos nós que levamos o nome de cristãos, não somente padres, o Papa, religiosos, religiosas, missionários, mas todos aqueles que são batizados, são, portanto, aliados de Deus nessa missão da salvação. É uma extensão dos 12. Ele escolheu os 12, mas Ele vai escolhendo sempre, a cada tempo, a cada época Ele vai escolhendo. Se chama alguns mais para perto, não é privilégio, mas é porque Ele quer usar daqueles, da forma que Ele quer, conforme o chamado dEle, para ir atrás das ovelhas. Mas todos nós, de alguma forma, temos um chamado. Recebemos de forma totalmente gratuita uma salvação que era imerecida, não merecida. Devemos fazer, portanto, aos outros. Até aqueles que não merecem o teu amor, até aqueles que não merecem o teu perdão, que te magoaram, que te fizeram mal, que te caluniaram. Ainda esses, e principalmente esses, porque amar os que nos amam, perdoar os que sempre estão nos amando ali do nosso lado é fácil. Mas esse amor imerecido que nós recebemos, nós devemos retribuir doando aos outros, inclusive aqueles que não merecem, a vista humana não merece o nosso amor, o nosso perdão. Meus irmãos, a humanidade, contando apenas com nossas próprias forças, nunca nós superaríamos a escravidão do pecado. Por isso foi necessário um Deus se fazer homem e por esse tão grande amor nos salvar. Deus fez o que não conseguiríamos fazer sozinhos. Por isso Ele quer contar conosco e por isso nós precisamos ir ao outro. Porque o outro não pode sozinho. E o Senhor nos escolheu para que nós possamos ajudar aqueles que não conseguem sozinho. Nossa missão é fazer com o próximo o que o Senhor fez conosco. A exemplo de Jesus, amar, perdoar e levar à salvação. O Evangelho de hoje nos aponta qual a finalidade de tudo isso. Um Deus que elege,
um Deus que chama, um Deus que nos chama a uma missão. A finalidade é essa, a missão que Deus nos chama. Através da missão do povo escolhido, se torna instrumento de eleição para todos os povos. Recebestes de graça dais. A salvação que Deus quer dar a cada ser humano concretiza-se quando cada um escolhido de Deus diz sim. E aí se torna um colaborador nessa missão, se torna, junto com Ele, a pastorear suas ovelhas. O Senhor te elegeu. O Senhor te chamou a uma missão. E o Senhor disse, ide. E mais do que tudo isso, Ele espera a tua resposta. Qual a tua resposta hoje? Onde você está nesse momento? Se você pode, feche os teus olhos. Percebe quantas graças o Senhor já realizou na tua vida? Quantas graças já foram derramadas por esse imenso amor, esse amor misericordioso, essa bondade imensa que Deus tem por nós? Quantas graças já foram derramadas na tua vida, na vida dos teus? E muitas graças ainda, incontáveis graças e coisas que os teus olhos nunca viram, teus ouvidos não ouviram, ser humano jamais imaginou. Deus tem para realizar se você tomar posse daquilo que Ele tem desde toda a eternidade. Como Santa Catarina de Sena falou, e eu citei aqui, se nós formos aquilo que Deus pensou para nós desde sempre, desde toda a eternidade, nós incendiaremos o mundo com o fogo desse amor, com esse amor que não passa, com esse amor que permanece. E o Espírito Santo, com toda a sua força, realizará tantas maravilhas, e a maior delas, a salvação. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia que o Senhor fez para ti. O Senhor reúne a todos nós nesse domingo como rebanho. Por mais que você esteja distante, longe, por meio do pecado, mas se essa palavra te alcança hoje, se você, como na primeira leitura, está ouvindo a voz de Deus por meio dessa liturgia da palavra, desse sermão, o Senhor está falando contigo, o Senhor está te alcançando, está te trazendo de volta para o redil. Aceita o chamado de Deus, aceita a escolha de Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus e Ele quer de volta. Ele quer cada um de nós de volta. Assim como na primeira leitura, como uma águia que coloca todos nas suas asas, como Ele libertou o povo do Egito dessa forma, Ele também quer fazer isso com todos nós. Nos libertar da escravidão do pecado, daquele pecado que está intrínseco dentro de você, que não te larga, que você diz, eu não consigo. Deus pode fazer maravilhas na tua vida e pode te libertar do teu Egito, da escravidão do Egito que você deve estar aí. Basta somente você escutar a voz de Deus, guardar a aliança, dizer sim, Senhor, eis-me aqui. E Deus vai fazer de ti como fez com os 12 apóstolos. Meus irmãos e minhas irmãs, aceita o chamado de Deus no dia de hoje, nesse domingo, e o Espírito Santo vai fazer de ti maravilhas. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela vida que Tu nos deu, essa dádiva maior, esse presente. Nós te agradecemos, te louvamos, porque no dia de hoje Tu nos salva novamente. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.